Bem, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Logo depois de a gente ter entendido como é que funciona o Spectrum Scale na visão de servidores com disco diretamente anexados na barriga, ou Rich Series, nós vamos mostrar na prática o funcionamento desse sistema. Basicamente, foram criados 3 máquinas que estão com o disco na barriga. Então você observe que eu tenho 2 discos, um é onde eu vou estar armazenando meus dados, que é o /SDB, e o segundo é o SDC, e ele vai estar armazenando os meus metadados. Então nós temos 3 máquinas com disco na barriga. Nós vamos ter um cliente que vai conversar diretamente com esses nós e o servidor de interface gráfica. Então, dentro de cada um, vou dar um df-h, vocês vão ver que ele foi criado um single namespace, um file system chamado de Big Data File System de 30 GB, onde ele está montando em cima de um diretório chamado Big Data. Se eu der um fdisk -l, vocês vão ver que nós temos aqui os 2 disquinhos na barriga, né? O de 10 GB e o de metadados, que é o /dev SDC. Então aqui está o metadado e aqui está o dado. Então cada máquina tem o seu próprio disco na barriga, configurado através de réplica. Então vamos dar um multimídia list cluster. Vou mostrar aqui os meus 3 nós, o meu FPO client e minha figura do meu servidor de interface gráfica. Multimídia get state -a, ele vai levantar, todos eles estão ativos. Como eu falei para vocês, a mágica do meu ambiente está diretamente direcionada ao meu arquivo Stanza, tá? Então aqui está determinado todos os meus servidores, e nesse primeiro disco, o SDC, o segundo disco, desculpa, está armazenando metadados somente, e no pool que eu estou chamando de FPO Data, ele está armazenando somente dados, seguindo aquela lógica de rack, né? Primeiro rack, metade inferior, metade superior, posicionamento do nó dentro de cada rack. Ok? Lembrando que o tamanho de bloco eu estou usando de 1 MB, e que se eu pegar o tamanho do bloco, multiplicar pelo meu fator de bloco de grupo, eu vou ter 1024 vezes 128, eu vou ter 128 MB, que é o tamanho do meu chunk. E meu write affinity def significa que o primeiro nó que fazer o processo de cópia, ele vai pegar o dado e vai replicar para um nó que estiver mais longe dele. Essa que é a ideia do write affinity def igual a 1. Ou seja, a nossa solução vai ser baseado na localidade dos dados. Então, pela interface gráfica, eu vou me logar. Admin 001. E aqui eu tenho a visibilidade de todo o meu cluster. 5 nós, vamos acessá-los. 5 nó, estou verificando toda a saúde do meu ambiente, consumo de memória, consumo de CPU, tempo médio que ele está escrevendo alguma coisa no disco. Os NSDs são os caras que falam diretamente com os discos na barriga. Protocol Node, no caso aqui nós não temos, que seriam servidores que, imagine que eu quero que minha solução entregue CIFS, entregue NFS. Então iria existir servidores encarregados de entregar esse protocolo para o mundo externo. Na minha solução aqui, eu estou usando um próprio cliente Spectrum Scale para conversar com esses servidores. Aqui na frente eu tenho um dashboard completo, me dando toda a visibilidade da minha solução, a saúde, e aí vai. Aqui ele me gera os alertas. Quer dizer, teve um nó que falhou, que eu simulei uma queda no cliente hoje. Eu vou marcar como lido. Beleza. Eu posso gerar estatística. Eu posso visualizar que eu estou olhando o consumo de CPU de todos os nós.
Mas eu poderia vir aqui, editar e verificar alguma coisa específica que eu queira monitorar. O sistema de recurso, de um nó, e aqui eu posso verificar o uso de CPU, uso do sistema ou na aplicação do nível do usuário. Posso olhar por rede, NSD Server, quantidade de bytes lidos, operações de leitura e escrita em IOPS de todos os meus discos. Vou marcar, apply, e a partir daí eu consigo monitorar todo o processo de escrita e leitura em operações por segundo do meu nó. Aqui nós podemos monitorar a saúde de todos os disquinhos, ó, ou seja, meus disquinhos do Pool Data eu tenho 3 HDs de 10 GB. Metadata eu tenho 3 HDs de 8 GB que estão espalhados entre eles. Ok? Então, no primeiro momento, eu estou olhando uma configuração extremamente simples. Por exemplo, eu quero olhar esse nó aqui, FP001, vou colocar aqui View Details, e eu consigo olhar as características, várias características em tempo real do que está acontecendo no meu ambiente. Eventos, quais são os sistemas de arquivos que está associado a ele, somente um, Big Data. Algum evento, quais são os disquinhos associados, quais são os pools que eu tenho. Tem 2 pools, Pool System, onde vai estar os metadados, e o Pool FPO Data. Olhando meu throughput, quais são os nós associados, e os meus file sets. No caso, eu só tenho um file set. O file set, lembre-se que ele é como se ele criasse um diretório, mas é um diretório com vida própria. Ele é um pedaço do meu file system. É uma partição do meu file system. Por isso que nós chamamos de file set. Para criar o file set, é extremamente simples. Vem aqui em file set e vou criar um file set aqui dentro do meu file system Big Data. Eu vou chamar de Pitanga, o dono, o proprietário, o sistema, e eu vou mandar criar. Ele vai criar o meu file set Pitanga dentro da junção /Big Data Pitanga. Está criando. Criou, linkou, e a partir de agora, se eu for aqui, cd /Big Data, vai ter como se fosse o diretório Pitanga, mas na verdade não é diretório, tá? Ele é o file set. ls file set Big Data File System, que é o nome do meu file system. Ele vai dizer lá que eu tenho um file set chamado Pitanga. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou simular uma escrita aqui dentro. Então vou pegar, vou estar gravando uma informação, vou chamar de Marcos 1, gravei, e agora eu vou verificar em qual disco esse cara está. Então eu vou lá, Marcos 1, e ele me disse que eu estou armazenado no disco 4 e no disco 6. Aí vocês vêm com a pergunta assim para mim: pô, Pitanga, mas eu quero saber em quais servidores estão esses dados. Eu não quero saber em quais discos, porque pode ter vários. Eu quero saber em quais servidores ele guardou isso. Então, eu vou pedir a localização de onde estão as réplicas do meu dado. Então, vocês acabaram de ver aqui que a primeira réplica está armazenada no FPU do primeiro disco. Tá vendo aqui, ó, disco
NSD está associado a esse carinha aqui, que é o FPO 001. E a outra réplica, esse é o disco 4, e a outra réplica está armazenada no disco 6, que está aqui, ó, associado ao FP 003. Então, se der um MMLS disk -X, peraí, só um instantinho, desculpe, tá, Big Data File System -L, e tá aí todos os disquinhos. E o status de cada um. Esses caras aqui são metadados e esses caras aqui são dados. Então eu tenho 6 discos. Perfeito? Então todos eles estão funcionais. Então novamente eu vou gravar mais um dado. Só que agora eu vou gravar o dado, gente, na visão de um cliente. SSH cat /etc /hosts SSH FPO-client. Lá do cliente eu vou dar um df-h, ele vai estar montado lá o meu file system. Eu estou num cliente, eu não estou num server. cd /big data, e eu vou criar lá Ctrl R dd e vou chamar de Marcos 2. Só que agora eu não estou gravando na visão do servidor, vou estar gravando, fazendo a operação do lado do cliente, que é o correto, né? Então eu gravei e agora eu vou novamente só pegar o comando pronto aqui. Marcos 2. Eu vou ter uma réplica. Ele vai dizer onde é que é. Ó, a réplica. Esse arquivo está no disco 1, na máquina 1, na máquina 2. Sendo que na máquina 1 está no 10. Então eu vou gravar outra agora aqui. Marcos 3. Já gravou no nó 2 e gravou no nó 3. Então, ou seja, a primeira réplica está nesse nó e a terceira réplica está nesse cara. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar, por exemplo, o nó 2. Então, vou desligar, root 1, 2, 3, 4, 5, 6, init 0. Está desligando. Então já vou dar um mm get state -a para ele informar se o nó já está down. Então ele vai dar para o estado unknown, desconhecido. Já foi para o estado desconhecido. Não vai pingar FPO 002. Não está respondendo. E se você observar, eu estou acessando o meu /big data, ou seja, um nó caiu e eu continuo acessando os meus dados. Eu derrubei o nó 2 e nós vimos que o arquivinho aqui, deixa eu pegar o nome dele, Marco 3, está fora, né? O nó, ele pode estar fora, mas eu estou acessando o dado aqui, ó. Primeira réplica no nó 2 e segunda réplica do nó 3. Isso significa que eu estou acessando a réplica. MMLS NSD, ver todos os disquinhos, os respectivos servidores em cada um. MMLS disk Big Data File System. Vocês vão ver que esse disquinho aqui está fora. Obviamente, quando esse cara aqui voltar, qualquer alteração que eu fizer na minha réplica, depois ele vai fazer um redistributed quando esse disco aqui retornar. Então,
eu vou lá ativar, colocar o meu Node 2 de novo operacional. Lembrando, senhores, que tudo aquilo que nós já vimos até agora, todas essas funções funcionam normalmente aqui dentro, tá? Compressão, movimentação de dado para a nuvem. É claro que para eu fazer isso aqui funcionar como NAS, eu teria que colocar mais 2 servidores para fazer a função de Protocol Node. Eu poderia ter um NAS gigantesco, usando máquinas com disco na barriga. Sem problema nenhum. Vou voltar ao ambiente. Voltou. Agora vamos ficar se ele já levantou. Ou seja, ele só vai levantar depois que ele estiver no status active, tá? Arbitrating significa que ele está negociando para fazer quórum. Ele sai do status unknown para o status down, depois arbitrating, e depois de arbitrating ele vai para o active. Mas esse é um processo que às vezes pode demorar 2, 3 minutos, tá? Não é imediato, não. É um processo de negociação do protocolo, do GPFS, do Spectrum Scale, para ele ir para o estado ativo. Pronto, todo mundo está ativo. Vamos verificar o status do disco. Tá lá, estado up. Tá? Automaticamente ele levantou o disco, colocou operacional e já fez um restriping de todos os chunks para todos os outros os nós, para garantir a consistência da minha réplica. Perfeito? Senhores, muito obrigado. Tenho que ter gostado mais dessa aulinha para você entender como é que nós podemos construir um sistema de armazenamento de dados de baixo custo usando o Spectrum Scale no modo File Placement Optimizer. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço do Pitanga.